Olá, meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha, 16 horas, 16 e 1 já aqui. E, gente, tô com frio hoje. E nós estamos aqui para mais um momento, para mais uma live especial, uma live mão na massa, uma live que nós trazemos conteúdo para vocês do protocolo Tag Zero, que o protocolo, ele tem alguns objetivos, né? Quando ele nasceu, a ideia era trazer um protocolo fechadinho do transtorno de ansiedade generalizada para entregar para os terapeutas trabalharem com isso. Nasceu assim. Mas, conforme as pessoas foram entrando, a gente foi vendo a necessidade de muitos terapeutas de não só ter um protocolo empacotado e pronto, mas também de destravar captação, destravar atendimento, destravar, colocar a carinha aqui e realmente conseguir mais pacientes, pagantes e viver muito bem de sua missão. Boa tarde, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui. Vamos compartilhar com os terapeutas que vocês amam, porque hoje, gente, essa live não sou eu que vou falar, não, tá? Eu vou estar aqui só ajudando, só perguntando, só ajudando vocês a perguntarem também, porque a grande estrela de hoje é uma amiga minha que tá comigo há um ano já, a gente tá junto em alguns projetos, a gente é meio doida, assim, uma liga pra outra, vamos fazer, vamos, inventa uns negócios junto, mas ela é sensacional, e ela tem um trabalho incrível de autoestima, que ela já vem trazendo presencial, também para o online, e eu fiz um convite para ela para a gente falar sobre isso, porque eu sei que muitas de vocês precisam trabalhar essa questão de merecimento, essa questão de autovalorização, a questão da segurança, da confiança. Ah, que bom que vocês chegaram! Então, vocês vão conhecer hoje a Rita, eu vou chamar já a Rita aqui para ela já poder participar com vocês e ela já se apresentar. Anos de experiência e ela é uma querida, ela tem muita experiência realmente assim, na parte clínica, mas hoje ela vai trazer para vocês também um projeto de autoestima que eu tenho certeza que vai te ajudar, não só com relação aos seus pacientes, mas principalmente com relação a você, tá? Vamos agora assim desligar a anteninha terapeuta para os meus pacientes e vamos prestar atenção em nós como ser humano, como profissional, como mulher, como, né? Não sei se vai entrar algum homem aqui ou não, mas por que muitas vezes eu não consigo sentir que o meu valor é alto? Não consigo falar com a boca cheia quanto que eu quero cobrar? Por que eu não consigo me posicionar? Às vezes eu me sinto meio apreensiva diante das pessoas. Por quê? Por quê? Né? Então, a gente vai hoje falar sobre isso, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Rita, não tá entrando. Por que será? Você tá pelo celular, né? Só consigo que você entre se for pelo celular. Aí. Entrou? Aí. Porque eu tô te vendo de baixo. Pelo celular eu entrei. No Não computador eu entra, não conseguia. não. No Só computador eles pelo não deixam. celular? Ah, Só. então deve ser isso. Já entrei pelo celular. Boa tarde, Rita, tudo Boa bem? tarde. Se apresenta para a mulherada aqui. Gente, a Rita é super poderosa, tá? Só para vocês saberem. Que nada. Ó, já viu meus branquinhos? Assumi, viu? Então, ó, isso aí, ó, isso é autoestima, gente. Ó, já É começa já nos branquinhos. autoestima. É autoestima, né? Então, gente, eu sou Rita Valoura. Eu sou psicóloga aí há bastante tempo. E a gente vem fazendo aí alguns trabalhos juntos, né? Eu e Dani. E, e a ideia hoje é falar para vocês, é como ela falou, né? Esquecer um pouquinho a gente como psicóloga, a gente como terapeuta, ou como psicanalista, ou o que for, e pensar na gente, né? Se tirar um pouquinho a capa aí do psicoterapeuta e olhar para a gente. A ideia que eu quis passar com o Dani é um workshop que eu estou fazendo que é de autoestima. Eu digo que é autoconhecimento, autoestima e amor próprio.
Porque primeiro a gente precisa se conhecer, né? Para depois a gente ter uma autoestima e a gente ter um amor próprio pela gente mesma. Então, é bem dessa forma. E não é porque a gente é psicólogo, eu digo que a gente tem mania da capinha da Mulher Maravilha. A gente acha que resolve tudo, que a gente faz tudo, que a gente pode tudo, e não é assim. A gente precisa também do nosso tempo, né, de trabalhar as nossas coisas para que a gente fique bem, né? Como médico, às vezes corre o risco, no início da carreira dele, de lidar no primeiro momento com uma morte, a gente também corre vários riscos de não atender, né? Ou atender, na medida que a gente possa, aquele cliente que vem para a gente com uma saúde mental debilitada. E a gente precisa se fortificar, né? Eu costumo dizer que se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar de ninguém, né? A gente Exatamente. precisa estar bem para a gente cuidar dos outros, senão não adianta, né? E para isso é justamente o que você falou, né? De vez em quando eu tiro a minha capa e lembro que embaixo dela tem uma pessoa que chora, que também sofre, que às vezes passa raiva, né? Um ser humano É, comum, né? gente como a gente, né? Exatamente. Deixa eu virar para cá, porque eu estava pensando no computador, aqui acho que fica um pouquinho escuro, né? Mas ficou melhor o áudio para mim. Ficou? Ficou. Eu acho que Ah, ficou então melhor. tá. Peraí, vou posicionar aqui. Vocês estão ouvindo bem, gente? Dá um feedback para a gente aí se vocês estão ouvindo bem. A ideia justamente a Rita vai trazer para vocês hoje, né, para nós, essa ideia de vez em quando eu preciso olhar para mim. E isso é muito normal, porque não só às vezes a gente não se permite, como a sociedade está muito acostumada a olhar para a gente e falar assim, mas É, você não pode sentir isso, né? Mas você tá é, chorando, você tá triste, você tá ansiosa, você tá preocupada. Ou assim, oxe, que momento deixei de ser humano e virei robô, né? Mas às vezes a gente mesmo não sabe lidar e nós fazemos essa cobrança. E por que eu chamei a Rita? Porque ela tem um workshop que ela vai compartilhar com vocês, assim, como surgiu a ideia e como ela tem trabalhado isso. E o que eu quero pedir para vocês? Aproveitem, gente. É uma pessoa que fala de autocuidado, de autoestima há bastante tempo. Uma pessoa que está aqui disponibilizando o tempo dela para te ajudar a entender o que está acontecendo com você. Porque nosso intuito é que você comece a se valorizar, a se conhecer, a entender suas questões para destravar o que está te prendendo. Porque às vezes você olha tanto para a parte técnica, vou estudar isso, vou estudar mais aquilo, e mais uma pós aqui, e mais um curso ali. E você, né? Quanto tempo você tira para entender as suas emoções, as suas questões? Você passa o dia inteiro, às vezes, ouvindo o outro, né? E é. quanto tempo você tira para ouvir a si mesmo, né? O que eu estou pensando que está acontecendo comigo? E aí, como ela tem esse workshop, e inclusive dele já veio um outro, né? O Apaixone-se por Si Mesma, foi criando muita coisa para assim, Rita, bora falar disso para esse povo aqui. Então, conta, Rita, como que surgiu, o que você mais tem percebido da questão da Então, na autoestima? verdade, assim, começou com Apaixone-se por Você, porque a gente queria fazer um workshop na época dos namorados, né? Isso. E aí eu peguei e falei, gente, mas a gente fala tanto do junho, do Dia dos Namorados, do outro, e como é que é isso pra gente? E no primeiro momento eu preciso estar bem comigo, estar apaixonada por mim, para eu me apaixonar pelo outro. E aí o pessoal, né, que estava no processo, não, então vai ser esse o nome, que não sei o quê, papapá, parará, e já vai surgir um outro que você nem sabe ainda, porque o próprio pessoal que estava no workshop chamou a gente num cantinho e falou, gente, por que vocês não fazem isso para casal? E aí nós, olha, então a gente vai começar a pensar nisso para setembro a gente fazer para casal, né? E tudo começou por isso, por essa autoestima. Então eu já fiz alguns grupos aqui no Rio, porque eu fico no Rio, né? Então o pessoal do Rio que quiser participar, a gente vai fazer um novo dia 29 de julho.
né? E para casal, aí já vai ser numa região aqui, que é da região dos lagos, que é em Rio das Ostras, e mais para setembro, mas aí a gente divulga mais para frente. Vai ser no Aras, vai ser um negócio assim, como foi dessa vez, que foi super legal. Foi um dia inteiro assim com natureza e a gente olhando para a gente. Então eu costumo abrir esse workshop falando da seguinte forma: gente, vamos lá. Para vocês estarem aqui, isso presencial, né? Ou até hoje mesmo, para você estar aqui, você se programou toda, você viu o que que você estava fazendo, para 4 horas da tarde você está aqui. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se eu estou num lugar fora daqui, eu preciso quanto tempo para 4 horas estar lá? Lá no evento do Aras, vai ter sol, não vai ter sol? Então, assim, a gente consulta tudo. Mas a gente se consulta, a gente olha para a gente, né? A gente sabe como a gente está e às vezes naquele dia a gente não está bem até para atender uma pessoa, mas a gente precisa ter essa consciência. Hoje mesmo eu fui fazer a unha, a minha manicure falou assim: ontem eu encerrei meu dia, porque eu falo muito isso, né? Às vezes, em vez de brigar, gente, encerra o dia e vai dormir. E aí ela falou assim: Rita, eu fiz como você fala, eu encerrei meu dia e fui dormir, mas hoje eu acordei de mau humor. Aí eu falei, e eu cheguei, eu sabia que ela estava de mau humor, sabe? Eu olhei para a cara, eu falei, hoje ela está de mau humor. Mas não sabia por quê. Aí eu falei, mas você tem que perceber o que está acontecendo, né? O que não foi digerido, porque você foi dormir, mas o negócio ficou aqui na garganta. Por isso você está mal-humorada. Então, é isso, né? É se conhecer, é entender tanto as tuas qualidades, quanto o teu valor, quanto os teus pontos a melhorar, né? Que aí entra curso, entra isso, ou entra o nosso jeito de ser. E coisas também que às vezes a gente faz errado e que a gente tem que dar a mão à palmatória e não, peraí, né? Isso aqui eu estou fazendo errado, não deve ser assim. Então isso é autoconhecimento. E através disso você tem a tua autoestima. Porque às vezes quando o outro chega para você e fala, mas isso assim, 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 peraí, isso aqui não é meu não, isso é teu. Porque você se conhece, você sabe o que é teu e o que não é, né? Eu tenho uma tia que virou para mim quando me viu de cabelo assim, pelo amor de Deus, pinta teu cabelo. Nossa, eu falei, não, mas eu tô ótima, né? Realmente eu tô gostando de mim dessa forma. E não importa mais a opinião do outro para você. É isso, né? Se Exatamente. você se conhece, se você tem uma autoestima legal, não interfere, o outro não tira a tua paz. Exatamente. E a gente vê muito isso quando a gente está ali trabalhando, a pessoa ela traz muita coisa, muitas das falas que ela vai falando, fala assim, tá, mas e quem que falou isso para você, né? Por que que você assumiu como seu? Então ela traz falas da infância, que ela sempre ouviu do pai, ouviu da mãe, da professora, aí ela cresceu, ouviu do namorado, do chefe, e ela foi assumindo, né, aquilo, e ela não tira o tempo, que é o que a gente faz na terapia, fala assim, então, olha para você agora. E quanto disso tudo que você está me dizendo realmente é seu? Ou É você está seu. carregando, né? Porque falaram para você, porque jogaram em cima de você. E você está levando, né? Porque nunca parou para olhar. É. E mesmo a gente, né? Porque aquilo, nós não somos a Mulher Maravilha, né? Exatamente. O próprio, eu lembro que na pandemia, meu marido, um dia eu estava de mau humor, e eu normalmente não tenho mau humor, e eu queria ir para a rua, né? E eu estava doida para bater uma perna, nervosa, porque eu estava dentro de casa. Ele, mas gente, que é isso? Falei, não me conforme, não poder sair de casa e não sei o quê, mas eu estava entendendo o que estava acontecendo comigo e segurar aquela minha onda de mau humor, né? E não é porque nós somos terapeutas, psicólogos, psicanalistas, né? E aí vem aquela cobrança, mas você, exatamente o que você falou, sim, eu Eu. sou como qualquer uma, né? Eu, eu sou eu, né? E sou dessa forma. Então eu digo assim, esse workshop, ele fala muito do quê? De você entender o teu poder, né? O poder de ser você, a importância de você ter fé em si, né? E a nossa base, até as nossas crenças, porque a gente também tem crença limitante,
Eu lembro quando eu fiz psicologia, isso anos atrás, meu pai virou para mim e falou: pô, tu vai morrer de fome. Tu vai tratar de quê? De maluco? Quem já ouviu isso, gente? Será que alguém já ouviu isso? Né? Porque na minha época você tinha que ser médico, advogado e engenheiro. Hoje o negócio está mais, né? Hoje tem Mas umas profissões que nem existiam, né? tem até robótica, que eu tinha um cliente que foi, eu falei, gente, que é isso? Como é que é isso? Estuda para quê? Até para estudar para a NASA já tem, né? Então, assim, mas as pessoas têm muito esse preconceito e a gente também, né? Como é que eu vou viver de psicologia? E são as nossas crenças limitantes. Aí é o que você falou, como que eu vou cobrar? É a importância que a gente dá ao nosso trabalho. É a gente saber o quanto a gente importa para aquela pessoa, né? O que Então é você vai agregar de exato. valor, né? Você compra um vestido que te bota lindíssima, por que você não pode, né, mexer com a tua saúde mental e pagar um determinado valor? Você vai no restaurante, você gasta muito mais do que isso, às vezes. Exatamente. E o que você consegue dizer hoje, Rita, assim, que você mais percebe na questão das pessoas terem dificuldades, assim, a insegurança de se posicionar? O Você que a diz, autoestima ali tá dizendo, assim, ó, de se posicionar, de falar que de falar que sabe, de falar assim, não, pode ir que eu garanto, eu sei fazer. O que tá escondido por trás essa dificuldade de dizer eu consigo, eu sei fazer? Que tipo de medo tá guardadinho aí? então, a gente tem assim alguns sinais que a gente fala nesse workshop que te dá uma dica, né, de que você está com a tua autoestima baixa. Então, por exemplo, se você tem um excesso de crítica em relação a você, né, porque você pensa, nunca vou ser capaz, eu nunca vou conseguir, eu nunca. E aí vem o quê? Uma insegurança, né? Ou a autossabotagem mesmo. A autossabotagem é um ponto muito forte, que as pessoas às vezes nem arriscam, né? Porque não querem ouvir o não ou não querem perder. E isso às vezes vem muito lá de trás. Aí tem todos os testes que a gente tem, inclusive no Tag Zero, né, da autossabotagem, essas coisas todas, que faz você entender que vozinha é essa que está falando para você, né? E isso Sim. acontece, né? Isso acontece muito, até quando a gente, eu não vou te dizer, pô, eu tenho, né, 300 mil anos de formada e tenho experiência, mas sempre tem uma expectativa quando vem um cliente novo. Será que eu vou atender? O que será que essa pessoa vai trazer para mim? Será que eu vou saber? Eu ainda penso nisso, até porque, claro, né? A gente não sabe tudo, e se a gente não souber, a gente vai estudar, né? E tem os nichos que a gente pega. Por exemplo, eu não atendo criança, né? Eu não atendo, não faço terapia de casal. Então, assim, para isso existem as divisões. Ah, vou ser especialista em ansiedade, então vou, né, me dedicar no protocolo zero, vou entender essas coisas todas. E aí você vai, e mesmo assim, graças a Deus, aparece novidade para que você se atualize, para que você estude, para que você corra atrás. Então, muito por trás disso é o sabotador da gente que traz essa insegurança, a desvalorização mesmo, porque você quantas vezes não escuta, para conversar essas coisas, eu sento ali na mesa do bar, tomo uma cerveja e converso com amigos. Uhum, tá, né? Hoje Exatamente. mesmo. Hoje eu recebi um zap aqui de uma moça que ela falou: eu já tive teu contato há tanto tempo, eu fui deixando, agora não tem mais jeito. Aí eu, ai meu Deus, que será que vem, né? Porque já vem uma bomba Já explodida. vem assim na tampa, né? Ó, inclusive tem a ver com a pergunta que a Lu colocou aqui para você. Ó. E quando você não olha para você, aparece alguma doença para te parar e você se cuidar. É isso ou estou enganada? É isso mesmo, né? Se você não para, alguém te para. E a doença
vezes vem, né? É o corpo respondendo. A gente fala muito em somatização, em neurociência eles já falam de uma outra forma da somatização, né? Ele diz que o corpo te avisa, olha, olha aqui, alguma coisa não está legal. E aí você tem o sintoma. Eu acredito que, assim, essa pandemia foi para dizer isso para a gente, né? Eu acho que uma das respostas da pandemia é muito por aí. Você que é extremamente espiritualizada, né, deve ter essas respostas. É tipo, para, o mundo está difícil, vamos melhorar, vamos olhar um para o outro, vamos olhar para si, porque está virando uma roda gigante, né? E a gente precisa fazer isso, principalmente porque a gente ajuda o outro, né? E aí a Exatamente. gente volta ao que a gente falou lá no início. Se você não está bem, você não consegue ajudar ninguém. Não consegue. E eu vejo assim que as pessoas elas têm uma ideia um pouco errada de autoestima, como se fosse só tipo se sentir bonita, né? É, Eu tenho uma autoestima elevada. Por quê? Você tem segurança, você tem confiança, você sabe todo o teu potencial, você chega e faz o que tem que ser feito. Não, ela só se acha bonita, né? E ela acha que só isso já é, né? E tudo, a gente tem que olhar para o nosso tudo, né? Tanto que na nossa sessão 2 a gente faz a roda da vida para olhar para a vida como um todo. como um todo, né? E sentir segurança e confiança, porque essa vozinha que você falou, do crítico interno, ela já é o primeiro indicador. Às vezes ninguém te falou nada. E você fala assim, mas e se falarem? Mas vão falar tal coisa. Como assim vão falar? Ninguém falou nada ainda, você não tem indício nenhum, só está na tua cabeça, só está nas memórias, às vezes, da tua infância. Tanto que a gente fala, né, que o sabotador, ele entrou ali justamente porque no momento que você era pequeno, que você era frágil, que você ainda era criança, ele foi útil. É. Mas agora não, né? Então, quando você era pequeno, criança, falar com estranhos era perigoso. Mas hoje, se você não fala com estranhos, você não bate numa empresa para apresentar uma proposta. É. Exatamente, né? Então, esse sabotador, ele tem que ficar lá atrás, né? Ele não pode continuar comigo, ele não vai me ajudar a crescer se ele continuar comigo. Eu acho que o exemplo que você dá no curso é muito legal quando você fala assim, lembra do teu apelido de criança, né? Piu-piuzinho, mimizinho, e vira para ele e fala, ô piu-piuzinho, você agora não me interessa mais, Fica lá, né? Fica lá, eu já sou adulta, já sei cuidar de mim. Eu acho que aquilo ali é um exemplo enorme. E aí vem, né, o perfeccionismo, vem o sabotador, e essas coisas todas faz com que o que você me perguntou, o que atrapalha, né? Que Exatamente. não desenvolva, que você não acredite em você, que você não tenha fé em você, e você precisa olhar, peraí, mas o que está acontecendo? Por que eu não estou atendendo? Ou, às vezes, você estar atendendo. Eu posso dar um exemplo aqui de uma mãe que eu atendi e que eu já não atendo primeiro os pais, né? Mas aí era uma clínica, quando eu vi, estava a mãe e a filha junto. Eu falei, ai meu Deus, mas vamos lá. A mãe falou um monte de coisa na frente da menina, né? De 12 anos. Eu já queria, assim, detonar a mãe, mas ok. Teve uma hora que eu consegui parar a santa e pedir para a menina sair um pouco. E aí ela falou assim, não entendeu nada. E aí eu comecei a falar algumas coisas para ela, inclusive que ela estava expondo a menina ali na minha frente e que ela não precisava. Porque ela estava reafirmando uma série de coisas para aquela menina. Que você vai ter que tirar depois. Quase que eu falei, minha filha, a terapia tem que ser com você, não com a tua filha. Mas quase. Mas eu tive a nítida certeza que ela, né? E aí, quando eu vim embora, eu falei, a segunda consulta não vai acontecer. Falei para mim. Quando eu voltei na outra vez, né, a recepcionista virou para mim e falou assim, dona Rita, olha, aquela moça disse que vai, porque eu só atendo naquela clínica de manhã, ela vai procurar uma psicóloga que atenda à tarde, que de manhã é muito complicado para ela. Eu falei, tá. Eu não atendia,
sabe? E isso eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, né? As terapeutas que estão aí. Você não vai agradar todo mundo, né? Você não. E às vezes aquela pessoa não está disposta a ouvir aquilo que você está falando, que foi o caso daquela mãe. Eu tinha certeza que ela não ia voltar. Ela quer botar a filha na terapia, não ela. E quem tem que fazer terapia é ela. E aí eu vou trazer isso para mim, poxa, eu não consegui fidelizar essa pessoa. Não. Aí entra eu conhecer o meu valor, o que que eu posso fazer, o que que eu, né? Eu posso agregar para aquela pessoa. E esse problema não é meu, é dela. E às vezes você está trazendo para você. Aí vem a menos-valia em cobrar, vem a menos-valia em não estou sabendo, tem que estudar horrores. Não, né? Se você se conhece, você sabe que aquilo ali é parte sua e outra não, né? Exatamente. E a insegurança é normal, né? É normal. Eu com 300 mil anos de formada ainda tenho insegurança. De vez em quando pergunto, Dani, o que você acha disso assim, assim? Mas aí que tá, né? Você fala assim, bom, isso é novo para mim. Então, assim, a insegurança, quando surge para algo novo, você tem duas opções. Eu falar assim, eu não gosto do novo, virar as costas e ficar sempre no velho. Ou falar, bom, eu vou procurar alguém que já passou por esse caminho e vou perguntar. É novo para mim, mas para alguém não é. Né? É o que você acabou de falar, tá? A Dani já foi por aqui, então eu vou perguntar para ela. E às vezes eu falo a mesma coisa. A Rita já fez isso aqui, eu vou perguntar para ela. Por isso que tem uma rede, né? A É, gente ter pessoas que evoluem, pessoas que estão do nosso lado, que não são as reclamonas que nos levam lá para trás e sim para frente, faz com que a gente tenha mais segurança, mais confiança, porque a gente não sabe tudo. Você falou isso hoje, né? Eu não sei tudo, você também não, mas tem coisas que eu sei que você ainda não fez e coisas que você fez que eu também não fiz. Como que a isso gente aí. vai se ajudar? Caminhando juntas, né? É, E uma coisa que você falou, e isso é muito, muito sério, assim, pra gente, né? É lembrar que tudo na nossa vida tem o tempo certo, o ciclo certo, e ela não pode continuar fora do ciclo. Então, assim como quando eu cresci, os amigos mudaram, as roupas mudaram, o estilo de cabelo mudou, o pensamento, a atitude também tem que mudar. Pensa assim, eu ainda estou me comportando como aquela menininha que tinha medo de falar com estranhos? Eu ainda estou me comportando como aquela pessoa que queria ser aprovada para todo mundo, para poder ser convidada para as festinhas? Eu ainda estou me comportando como aquela pessoa que tinha que ser a legal porque se achava feia, então pelo menos eu sou legal, aí todo mundo me convida. Então, são alguns pensamentos que a gente na terapia a gente vai provocando, né? Na é, pessoa a reflexão de pensar, hoje você tem 40, mas quem está tomando as decisões é a Dani de 40 ou é a Dani de 15 que um dia, sei lá, passou vergonha na frente da escola e até hoje pensa em tudo. Ai, não posso passar vergonha. Ai, não posso, não vão rir de mim. Né? E isso é muito sério. Dá uma é, parada hoje e vê se você renovou. Você pensa diferente. Você ainda continua com alguns pensamentos que às vezes tua mãe tinha, você também tem, você começa a carregar coisas assim que você nem sabe mais por que você acredita nisso. Quando eu sempre dou essa parada assim para ver evoluir hoje ou não, porque um dos meus valores é o crescimento contínuo, né? Eu preciso saber se eu continuo, se eu tô melhor do que eu estava antes, porque eu falo, ai, eu estudo demais, né, para estar igual. é, Então é um balizador meu. E eu sempre faço essa pergunta, sabe? Se eu tô igual, se eu tô melhor, se eu continuo pensando que a Dani de hoje tá pensando igual a Dani de ontem, a Dani de antes, então tem coisa errada. Peraí, mudei é. minha roupa, mudou o cabelo, tem umas ruguinhas novas aqui. E aí? E aí, né? E aqui dentro, tá novo ou não? Os seus pensamentos continuam muito parecidos com
As pessoas que te veem hoje falam assim, nossa, como você tá diferente, ou você continua A mesma, né? a mesma? E isso é Não, e muito tem muita gente assim, né? Eu sou assim, vou continuar assim. E não evolui, não aprende, não vai, né? E uma coisa que a gente pensa errado também, além pensar que a autoestima é só aparência física, é que ela é nata, não é. Ela não é herdada. Você vai tendo a partir das tuas vivências, das tuas emoções, né, do que você vai agregando à tua vida. E aí a tua autoestima vai se formando. Ela não é nada que você tenha herdado. Ah, eu sou assim porque minha mãe era assim. Não. Né? Ah, minha mãe não era vaidosa, eu não sou. Não, não é dessa forma, não. Né? E você pega, às vezes, N pessoas às vezes, quando se prende a essa parte física só, aquelas mulheres lindíssimas e que você fala, gente, mas essa pessoa não é feliz com esse corpo? Não, porque não é por aí. Né? E às vezes ela fica buscando fora o que não tem lá dentro. Né? exato. E aí vem a história também do amor próprio, que a gente fala muito, né? O que é esse amor próprio? Eu dou uma definição que amor próprio para mim é criar dentro de mim um lugar de paz, sabe? É confiar em mim e aceitar os meus limites também. Porque às vezes a gente está o tempo inteiro, que aí traz o que a Lu falou agora, às vezes tentando se superar o tempo inteiro, e aí a doença vem, porque o teu corpo grita. Então você precisa, eu posso ir até aqui, né? A partir dali vira um inferno na minha vida. Uhum. Eu não Aí tem tenho. que perguntar por que, que eu ainda continuo, né? E por que eu ainda continuo? Né? E aí vem as relações tóxicas, vem aí tudo que a gente tem por aí, né? E até faz a gente entender melhor o que o cliente traz para a gente, né? Quando Nossa, a gente começa a muito. muito, né? A gente olha para a gente, é aquele espelhozinho, esse workshop, vou dar um spoiler, né? Eu até começo com um espelhinho para cada uma que elas se olham, sabe? E aí a gente começa a falar. E lá no final eu pego esse novo espelhinho e aí peço para que as pessoas se olhem novamente e entendam o que que tá legal, o que que não tá, o que que eu preciso mudar, o que que eu tenho que fortificar em mim, né? O que que eu preciso melhorar, o que que eu estou fazendo de errado até comigo mesmo. Uhum. E Né? também o outro lado, né? Como eu falo, às vezes eu dou umas tarefinhas, igual a Fábio falou ali, que ela vai na mesa depois do tag zero. Às vezes esse crítico, ele é muito rápido em falar tudo que eu tô fazendo de errado. Mas ele não é rápido para deixar eu pensar o que eu tô fazendo de correto. É. E o que eu falo muito para as meninas, depois que você faz seu primeiro atendimento, depois que você recebe um depoimento, depois que você conquista algo, comemore. Comemore para falar, olha como eu sei fazer, olha como eu sou capaz de fazer, olha como eu mereço fazer. E isso não pode morrer, né? A gente elogia tanto o filho, né? O Quem tem outro, filho pequeno, qualquer coisinha bate palma, né? Que legal, parabéns e tal. Eu falo assim, às vezes, você já parou para pensar que no comecinho você ganha palma para tudo? Você caminhou, você ganha palma. Você comeu sozinho, você ganha palma. Então você aprendeu a ganhar palmas de todo mundo, né? Aí às vezes você chega na escola e aí não faz mais que obrigação, sabe? Tem uma ruptura. é. Opa, E mas você ainda cadê se que meus compara ao outro, né? Porque o outro está ganhando alguma tá coisa, aí vem o ganhando? nível de comparação, que também é outra coisa que a autoestima vai lá no pé, né? Exatamente. Aí a pessoa dá aquela pane, né? Peraí, eu tava indo assim, de repente agora não, agora é minha obrigação. O outro tá ganhando palma, tá ganhando estrela, eu não tô, socorro, e se perde. Se perde e nunca vai buscar uma ajuda para se encontrar. Vai É. levando desse jeito, né? E às vezes eu vejo assim, a autocrítica, às vezes, a mesma coisa que você falou aí, né? Às vezes eu quero saber como é que eu tô, se eu evoluí, se eu isso, se eu aquilo. É o que impulsiona a gente a crescer, né?
é o que impulsiona a gente a desenvolver. O que você falou, o meu valor, um deles, é O o crescimento crescimento contínuo. contínuo, né? E é por aí. Então, a autocrítica tem que valer para você não achar que você é o super, hiper e que não precisa de mais nada, mas não a ponto de te derrotar. Isso. Porque aí é o É por isso que é o autocuidado. crescimento aqui. Eu tô crescendo, eu tô aprendendo com isso, eu tô com um monte de ferramenta, com um monte de trabalho fazendo pelos outros, mas eu continuo às vezes me sentindo insegura, pequena. Eu não cresci com isso, que só ficou para fora e aqui dentro, né? É, Então é é aquela o sensação. autocuidado, né? É o Aí, de autocuidado. novo, o autocuidado com você. Você precisa ter, né? Você Uhum. precisa. Eu digo que é muito o autoconhecimento, é o quê? É você se conhecer, é você saber das tuas qualidades, que às vezes a gente mistura isso tudo, né? A autoestima, o que que é? É você saber o teu valor e essas coisas todas, né? E o amor próprio é você criar dentro de você um porto seguro. Mas para isso, o autocuidado. Você precisa cuidar de você. A gente, às vezes, principalmente a gente mulher, a gente cuida de filho, de marido, de não sei o quê, do trabalho, né, dos clientes, e tá, mas e eu? Eu não tenho Exatamente. tempo, como às vezes vem, né, aquelas executivas, e eu não tenho tempo de cuidar de mim, de fazer nada por mim. Falei, Mas gente, você para. é o início de tudo, né? Você é o início de tudo. Daqui a pouco você vai parar por estar doente. A Lu até Exatamente. escreveu aí que ela participou do workshop que foi em 1000. Então, tem uma frase que eu até botei aqui para eu ler para não esquecer, que é do John Lennon, que ele fala assim: é fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo que você vê. E realmente é isso. Né? Aquela pessoa que fala, né, quando você fala, eu já sei de tudo, eu não quero saber nada, eu não quero mudar, eu vou ser sempre assim, para mim é um cara que está com os olhos fechados, interpretando sempre da forma como ele quer ver, se aquilo é real, se é certo, se não é. Né? Eu até botei essa frase aqui, que eu falei, gente, não posso esquecer de falar essa frase que eu acho muito bonita, que é do John Lennon. Mas se eu pensar sempre igual, tem alguma coisa errada, né? Porque as É, coisas mudam, a gente muda, as pessoas mudam. Como que eu continuo pensando igual, né? Batendo sempre na mesma tecla? Eu posso continuar tendo os mesmos valores, os mesmos princípios, mas evoluindo, né? Pensando, me conhecendo, vendo. Eu gosto muito, assim, desde que quando eu comecei toda a parte de autoconhecimento, olhar todas as travas que eu tinha e começar a pensar assim, eu vou lidar com uma de cada vez, eu vou quebrar cada barreira de cada vez, porque eu posso, porque eu consigo, e preciso descobrir dentro de mim que ferramenta eu tenho para quebrar isso aqui. Ah, eu tenho vergonha de fazer vídeo, mas eu quero fazer? Eu quero atingir pessoas? Quero. Então, por que eu tenho vergonha, sabe? Eu começava a questionar, por quê? Que vergonha? Vergonha do quê? E né, aquela coisa que a gente faz com o paciente ali, ficar investigando em volta. Até aham, que eu pensei assim, então, o que eu tenho que fazer? Tenho que criar uma escada de enfrentamento e vou fazendo aos poucos. Primeiro, eu gravo vídeo, não mando para ninguém. Aí depois eu vou acostumando até eu vencer. E quando vencer, comemorar, porque palminha para mim também, não só para o outro, né? Que é o é. meu autocuidado. É me premiar, entender que eu posso, tem coisa que eu não consigo ainda, mas tem coisa que eu já consigo. Né? E a Fábio colocou aqui, antes da gente aplicar no outro, a gente precisa passar pelo processo, né? Também É. se conhecer, também se cuidar. A Mariana pediu para você. Não, A a frase, né? Maria. Pedi a frase. A frase é do John Lennon, tá? É fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo que você vê. Deu para Aí fica. pegar? É fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo que você vê. Nem o cego, nem a pessoa que tem deficiência visual faz isso, né? Ele vê através de outras coisas, ele cresce através de outras formas. Quando você estava falando fazer tudo igual, eu fiquei pensando no animal, né? Por exemplo, aqui em casa a gente tem uma cachorrinha. E aí, às vezes, eu falei, gente, deve ser muito chato ser cachorro, né? Porque só come ração.
Aí de vez em quando a gente dá um franguinho, a gente dá uma carninha, a gente dá uma frutinha. Quer dizer, se nem o animal, né, come igual, e eu penso que, por exemplo, se eles fossem soltos, como na natureza, eles também não iam comer igual. Eles vão comendo, né? Os Aonde eles passarinhos, vão né? Vão passando, sempre pegando coisa nova, né? não é? Vai comendo tudo. E aqui em casa a gente tem um pé de fruta de conde. Não sei se você sabe o que que é. E esses dias o passarinho comeu ela toda por trás. Quando eu cheguei lá, achando que ela estava linda, eu tenho até um vídeo, depois eu vou te mandar. Quando eu peguei, estava tudo ruído. Eu falei, ai, gente, mas fiquei feliz porque eles comeram uma fruta de conde que é difícil, né? Então, assim, se nenhum animal faz tudo da mesma forma, gente, por que que a gente vai fazer, né? Então, se tem algo te travando, algo que você ainda não conseguiu, você Se tem que olhar para desafio, aquilo. né? Se desafie. Se desafie, porque é assim. É um desafio, sempre. E pensar que aquele cliente que está entrando, que você nunca viu, é um desafio também, porque às vezes você não consegue brifar ele por telefone, por WhatsApp. Você, por exemplo, essa que me falou hoje, eu falei, meu Deus, o que será que vem, né? E assim, ela falou, não, depois eu te conto. Quando eu comecei já a perguntar alguma coisa. Aí ela, não, eu te conto depois, sexta-feira que eu vou saber o que que vai ser, né? Eu falei, ai, meu Deus, ainda tem isso, a gente fica ansioso querendo saber o que que é, né? Provocar ansiedade em você, né? Não é? Até isso o cliente faz com a gente e a gente, ó, legal, é assim mesmo, é dessa forma. E É uma não curiosidade teve boa. nenhuma coisa, né, Rita, que a gente fez na vida sem insegurança. E não tem profissão, por exemplo, vai ser cabeleireira. Você acha que ela não vai ter insegurança no primeiro corte? Ela vai ter, né? E aí, às vezes, já é o 10º corte, mas é o primeiro diferente. É, Essa pessoa quer um negócio diferente, que ela viu na revista. Ela também vai ficar com insegurança, né? Uma confeiteira, primeiro bolo, primeira encomenda maior, a primeira encomenda de um jeito que ela nunca fez antes. Sempre vai ter um primeiro. E só vai ter é. um segundo se você olhar para o primeiro e falar assim: vamos, meu filho, bora encarar você, né? É igual quando a gente tem filho, né? Você entra com o filho dentro de casa, apesar de você ter estudado tudo, a não ser que você tenha cuidado de irmãos, essas coisas todas, né? Eu não Mesmo cuidei. assim, né? É. Aí, quando eu entrei, falei, gente, o que eu faço com essa criança agora? E é assim, né? Tem a Cristiane está falando aqui, eu preciso me desafiar, não sei o que está travado, ainda não consegui atuar. Atue, né? Pensa que a pessoa que está do lado de lá, ela não sabe das tuas inseguranças, né? Ela não Ouve, está te testando, ela ela não não está te está analisando. testando, né? E você não vai matar ninguém, que eu acho que o pior deve ser o médico, né? Porque de repente o cara vai fazer uma cirurgia, imagina. Por isso que eles vão fazendo residência, essas coisas todas. Senta, ouve, deixa a tua intuição falar, né? Deixa o teu conhecimento vir. Se você achar que não é para falar nada naquele momento, não fala, só escuta a pessoa, né? Formata aquilo na tua cabeça. Na outra sessão, às vezes, você devolve. Nem sempre a gente devolve no mesmo dia, né? A gente vai fechando algumas coisas, vai ouvindo, vai ajudando a pessoa a soltar, aí A falando, se ouvir, né? porque mais travada do que você tá o outro que está ali se abrindo para te contar determinadas coisas. É Exatamente. isso. Então, quando, por exemplo, eu criei o protocolo, eu pensei muito nisso, né? Então, quando você pega algo pronto, fechado, já ajuda você estar seguindo o mapa, né? Muito. Justamente para quem estava começando. Então, assim, tem exatamente o que fazer na sessão 1, o que fazer na 2, na 3, na 4. E depois que você faz isso, você destrava. Eu falo que o protocolo é para você iniciar. E aí, a partir dali, você entender, olha o quanto você mesmo, com insegurança, você já ajudou alguém. Sim. Então, agora você já tem resultado. A partir de agora, você não está mais começando do zero, você já tem um, no mínimo. Então, agora vai atrás do 2, vai atrás do 3, do 4, do 1000, do 2000. É. Tem uma pessoa que colocou aqui que se sentiu uma impostora. Eu até queria entender por que impostora. Né? Ela botou, antes eu me sentia a impostora atendendo, hoje eu me libertei.
A palavra pesada, né, impostora, Fabiana. Fabiana, escreve aí, traduz essa impostora pra gente. Queria entender, né? Falar, Porque formar uma boa escutativa ajuda muito, depois trazer soluções. é. É porque às vezes você não tem o que falar. Quantas vezes naquela sessão você só escuta, porque aquela pessoa está tão afim de desabafar, né? E ela só em você escutar você já ajudou. Uhum. Né? E normalmente o que fala de primeira tem, né, uma série de coisas que a gente precisa avaliar depois, conhecer melhor, né? Exatamente. Cris, ó, uma coisa que você pode fazer, e que eu já vi várias pessoas, é pega o protocolo e aplica em alguém que você sabe que tem ansiedade, fala para ele que você está em estágio e aplica nessa pessoa, para que você destrave essa sensação de não conseguir atender alguém. Já vi pessoas fazendo isso com amigos, com irmão, com filho, de aplicar nele mesmo e ter essa sensação de estou aplicando. A partir daí, você vai entender. Assim, a coisa vai destravar. É. Eu agora lembrei quando eu comecei a estudar o floral, que eu trabalho com os florais, né, e aromaterapia. Eu já atendia. E aí eu tinha clientes que eram mais... Eu sentia que tinha mais abertura, né? E aí eu virava para eles e falava assim, olha, gente, estou começando a estudar o floral e tal, ainda brincava, falando, vocês querem ser minhas cobaias? Que eu não deveria nem falar cobaia, né? Aí uns assim, quero, vamos, vamos, vamos. E antes eu comecei também com mãe, com marido, e até hoje meu marido diz, eu vivo sendo o seu teste. Eu falei, eu faço as misturinhas e testo nele. Então, assim, os próprios clientes, eu falava e comecei atendendo floral assim. E eu não tive vergonha de falar, olha, estou começando o Estou curso, quero começando. testar. Vamos, não, vamos, Rita, mata? Não, não mata não, não vai fazer mal nenhum, então vamos. Aí, e nisso você vai vendo os resultados e vai te fortificando, é o que você falou. E é Né? assim que começa. A Fabiana falou assim, ó, que ela se sentia impostora por estar inexperiente, estar atendendo, achando que não era capaz. Eu entendo isso muito assim, que quem está começando sempre acha que não sabe o suficiente. Mas eu não sei tudo, eu não tenho tanta experiência. Aí a pessoa senta ali e dá aquela sensação de será que eu sou tão capaz a ponto de curar você, né? E aí tá um grande problema, né? Você tá ali como uma facilitadora, você tá ali para, com os seus conhecimentos, ajudar essa pessoa na jornada dela, mas a jornada é dela. E ela tem que se abrir e você vai ajudar. Mas quem caminha é ela. A cura quem faz é ela, não somos nós. Exatamente. Não Né? É somos que nós. nem o médico, se você vai ao médico, ele te passa um remédio, se você não faz o que ele fala, você não vai curar. E a gente sabe disso. Tem pessoas que vão ao médico, vem o outro, vai em outro e continua. Porque de fato ela não faz nada certo. Então, uma das mudanças, talvez, né, de paradigma, seja isso. Você parar de pensar que você vai curar o outro. Você não vai. Você vai estar ali dando a mão e ajudando. Ele se cura se ele quiser. Porque a gente encontra pessoas também que não querem, né? Não, tem uns que eu falo que eles não querem ajuda, eles querem um cúmplice. É. Ou é mais fácil ficar se vitimizando, né? Eu sou o pobre coitado. E aí, é por isso, de novo, a importância da gente se conhecer e saber o nosso valor. Porque você vai olhar e vai ver, isso não é meu, não é incompetência minha, é dela, Exatamente. né? É da E pessoa que não está querendo. peguem isso que a Rita está trazendo, ó. O que é meu, o que não é meu. Tá? Isso é muito da autoestima. Isso não é meu, esse pensamento não é meu. O que é meu? E isso é meu. Mas tá fulano e ciclano e não é meu. Comparação não é minha. A minha jornada é diferente da Rita. Em alguns momentos cruza, em outros momentos não. Por exemplo, eu nunca trabalhei com florais e não é meu, é dela. Se eu for falar para alguém sobre florais, que inclusive, gente, né?
Outro spoiler, né, Rita? É nóis, é nóis. Tá, gente, do protocolo Tag Zero, vocês vão ganhar um presente aí, Rita, é muito legal com vocês, tá? Mas aí não é meu. O que eu faço? Eu corro atrás de quem é, ué. Eu vou atrás da Rita, Rita, me ajuda nessa fase, que eu não sei fazer isso, não. Mas não peguem para vocês a responsabilidade de um processo que não é. É. Vocês não são professores durante uma sessão, você não tem que saber tudo. Se alguém sentou na sua frente, o mínimo de formação você tem, senão você não teria feito isso. Confie que aquilo que você tem é exatamente o que aquela pessoa precisa naquele momento, que é você inteira ali, com escuta ativa, disposta a ouvir e ajudá-lo a se ouvir. Isso A aí. que ele descubra o que está acontecendo com ele, né? Não é você que com uma varinha fala assim, isso aqui, volta, muda, né? Já ouvi muitas pessoas falar assim, eu queria que você tivesse mudado minha filha. Eu falo, oi? Né? Como assim? Então, isso é a expectativa dela, né? Isso não é terapia. Mas a gente precisa entender quem é você, tá? Quem sou eu? O que eu gosto, o que eu não gosto? Olhar para mim. Eu tô me comparando muito, eu não tô. Eu tô tirando tempo para me cuidar. Eu tô tirando tempo de dizer não também é um cuidado, né? É amor próprio. Eu não preciso aceitar tudo que aparece, só para o outro não ficar chateado comigo. Só para dizer, quanto mais você tenta, mais chateado ficam. Porque é impossível, né? Você não agrada, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, gente. Não vai ser a gente que vai agradar. Então, assim, né? A síndrome da boazinha que às vezes acontece. Por exemplo, nesse workshop a gente dá N dicas, né? Uma das coisas é aprender a dizer não. Porque você vai trazendo, você vai trazendo, você vai trazendo e você precisa dizer não, né? E às vezes até para os clientes mesmo, né? Não é porque eu estou começando que eu vou atender todo mundo. Esses dias veio um casal que eu falei, eu não faço terapia de casal. A gente pode continuar com a terapia de floral para você. E eles continuaram, foram procurar um terapeuta de casal, já estão na 3ª sessão e continuam no floral comigo, ok? Então, assim, o nicho é importante, né, para você também, que é se conhecer. O que eu quero trabalhar? E tem vezes que é a deficiência. Por exemplo, em algum momento na minha vida, eu não trabalhava com paciente oncológico, porque minha mãe morreu de câncer. Então, eu tive que trabalhar isso em mim para me fortalecer, porque se sentasse e falasse, eu chorava junto. Então, assim, não dá, né? Como é que eu ia fazer? Como até hoje eu não atendo crianças com câncer. Aí tem uma série de questionamentos outros meus aí por isso, mas assim, eu atendo o adulto, mas eu não tenho estrutura para atender uma criança, apesar de eu saber que às vezes a chance dela é muito maior do que a minha, do que do adulto em se curar, né? Mas então assim, é por aí, né? E a gente volta para a história do se conhecer, né? Eu tenho uma outra frase que vem de um livro, que é O Poder da Ação, que eu botei aqui para a gente falar também. Saber quem somos é fundamental para trilharmos o caminho da coragem. Conhecer nossos valores, paixões e limite nos permite ouvir o sussurro do nosso coração. Porque é por aí, né? Aquilo que a gente falou. Ouve, escuta, fala, vê a tua intuição, né? O teu coração vai falar nesse atendimento. Mas se lança. Quando você está travada, o maior medo é de se expor. O teu medo é esse. O que está por trás, quando ela escreveu aqui, eu não sei o que acontece. É um baita medo, né? De se expor e de se errar. E de errar. E aí, e o que acontece se eu errar? Como diz a Rita, ninguém morre. Ninguém morre. Então, quando a gente entende assim, tá bom, e se eu errar?
Quando a gente fala, uma das técnicas de agir com o medo é, tá bom, e se isso acontecer? E que na maioria das vezes a gente sabe que não acontece, né? Uhum. Tem lá também no Tag Zero, a gente fica se penitenciando por 1000 coisas, aí tô dando aqui a minha frase, né? 1000 coisas que eu fiz errado, né? Ou uma coisa que eu fiz errado e esquece as 999 que você fez certo. É isso que trava. E é viver, e é se lançar, né? É dessa forma. Então, gente, para atender, se o problema é insegurança, o que a gente faz? A gente atende. Se você sente que existem coisas dentro de você que você precisa desbloquear, destravar, que você sente muita insegurança, não sente confiança, autoestima lá embaixo, o que é? Se cuidar primeiro, né? Porque terapeuta também faz terapia, também procura ajuda, principalmente quando a gente está em grupos assim, eu vejo muito uma ajudando a outra ali. Em algumas das minhas formações, a gente fazia exatamente isso. Eu atendia uma pessoa que atendia a outra que me atendia. A gente fazia esse triângulo. Por quê? Primeiro, para colocar em prática. Segundo, para já destravar. Né? E terceiro, porque eu também sou um ser humano e também preciso de ajuda. Eu posso E a própria faculdade mesmo, né? A faculdade dava supervisão quando a gente começava a atender, né? E a Lu colocou ali, né? Se permita mudar, é bom melhorar. E entender. Eu sempre me faço essa pergunta. Eu evoluí a minha mente também? Ou eu ainda carrego algum sabotador que está vindo lá da infância, me atrapalhando? Algum pensamento que me servia quando eu tinha 10 anos de idade. Mas eu não tenho mais 10 anos. Eu me comporto como uma pessoa que tem 40, que é formada, que tem filhos. Às vezes eu me pergunto isso. Não, em algumas áreas não. Por quê? Daí eu volto lá. E se eu não consigo sozinha, eu ligo. Meu terapeuta mora em Foz. Ó, vamos conversar um pouquinho? Isso aí. E a gente também, né? Estamos aqui, disponível, né? Tá com você, tem que fazer. Se tá no teu curso, gente, é a melhor forma de você ir fazendo, de você ir treinando, porque você tem você ali disponível. Eu, quando fiz o teu curso, eu colocava sempre 2 sessões, eu estava atrasada 2 sessões. Mas aí é precaução, né? Porque eu queria entender, aí eu tinha tempo de elaborar na minha cabeça para depois eu atender. Então, se você tivesse na 8ª, eu estava aplicando a 6ª, sabe? Para dar Mas, tempo. gente, vou contar para vocês. A Rita é da turma 1. A turma 1 não tinha as sessões gravadinhas igual vocês têm hoje. A turma 1, eu aplicava a sessão 1 e era tudo que eles tinham. Eles não sabiam o que era a 2, o que era a 3. Foi bom porque eles se permitiram a participar, como viver, né, viver tudo, fazer a autoaplicação da ferramenta. E eles tinham que naquela semana, ou que a Rita falou, ela demorou 2, aplicar no seu paciente. E aí vinha na outra semana que ela descobria o que era a sessão 2, depois a sessão 3. Né? Ela não tinha, ela não começou o curso podendo olhar a grade completa. É que eu acho que até deve atrapalhar, né? Porque eu até vi uma vez você na conversa, você falando, gente, olha um a cada. Eu falei, realmente, se você for por curiosidade, você não lê um livro de trás para frente. É a mesma coisa, né? Então, é bem dessa forma. Tem que colocar em prática, né? Tem que se permitir, tem que arriscar, gente. A gente tem que começar. Eu só vou saber fazer fazendo, não é lendo. Você pode ler quantos livros, quantos cursos você quiser sobre direção. Enquanto você não entrar num carro, não pegar aquele volante e não sair, não vai. Então pensa em tudo que você quer fazer e que você está se sentindo inseguro, monta uma escadinha aí, vai fazendo etapa por etapa, mas destrava. Pegando... Ou então
temos o workshop, que a gente te ajuda nisso. Eu tenho online, né? E o pessoal, se tiver alguém do Rio, a gente vai fazer dia 29 de julho, vai ser no Recreio, Recreio dos Bandeirantes. Conta E quem aí for como longe, que é o online, que dia começa ou tá online, gravado? o online a gente vai fazer em julho, mas eu ainda não tenho data marcada, não. Por quê? Eu até pensei, como a gente ia estar falando hoje para as terapeutas, talvez eu faça uma turma com terapeutas, que aí eu acho que está mais focado, né? E a outra já seriam, vamos dizer, pessoas que não têm esse ramo de trabalho. Porque aí a gente poderia trabalhar muito mais focado. E sou eu e uma amiga minha aqui do Rio, a Glória. A gente faz Quanto junto. tempo é? Não, são 2 dias, porque a gente tem uma parte que é teoria, né? E é onde a gente desenvolve a teoria, e depois no outro dia a gente vai para a parte prática, que aí é você sair com o teu plano montado mesmo de realizações. Olha aí. Que nem aquilo, quando é dia 31 de dezembro para o dia 1º, a gente promete um monte de coisa. Aí eu falo, gente, escreve, porque dia 2 de janeiro a gente já esqueceu tudo. Então é a mesma coisa a gente fez no curso. A gente tem uma parte de teoria. Quando a gente faz presencial, é o dia inteiro. A gente fica de 9 até normalmente 2 horas da tarde e sai com o programa todo. Mas o online acaba sendo mais devagar, você não está vendo, você tem que dar mais atenção. E aí nós dividimos. A gente faz em 2 horas, tipo de 8 da noite às 10 da noite num dia, vamos supor, terça e quinta. E aí depois a parte prática, porque você já sai com o teu planejamento desenhado. Olha, eu preciso disso, eu preciso fazer aquilo. Você olha para você olha para os teus relacionamentos, e aí você desenha, de fato, o que você precisa daqui para frente traçar. E depois de uns 3 meses, a gente junta todo mundo novamente e aí faz aquela avaliação. O que eu realizei? O que eu não realizei, mas eu estou aqui focada e vou começar a realizar. Ou se não realizei nada, vamos lá. Vamos olhar de novo o que está me travando, que nesses 3 meses eu não consegui fazer nada. Mas é por aí, tá? Então, quem quiser se inscrever no online ou no presencial, só procurar você, só mandar um direct. Só Vocês já estão procurar, seguindo a Rita? Hã? Estou perguntando, povo, tá seguindo a Rita? Se não tá seguindo, já começa a seguir a Me partir de agora. É Rita Valoura, _ terapia. Não é no plural, não, porque tem um lá que está no plural, mas é que ele foi hackeado. Rita Valoura, _ terapia. E manda É um só. direct e a gente faz aí a... Eu pensei nisso, quando você me falou dessa live, eu falei, de repente eu faço um online só para as terapeutas, para a gente estar focada nelas, no assunto delas. Né? Aí até falei com a Glória, ela vai, não tem problema não. Para poder destravar, gente, justamente isso, né? O atender, o colocar a mão na massa, porque eu sempre bato muito nessa tecla. Tem gente aqui com muito, muito, muito curso, mas ainda não consegue se posicionar, não consegue falar o que faz, ainda não consegue vender seu serviço, não consegue cobrar o valor que merece. E tem, às vezes, não entendeu ainda que não é mais um negócio para fazer, não, é olhar para cá. Então, assim, se você quer fazer mais alguma coisa, faça para dentro. Veja em você o que está acontecendo, por que tem gente que está aí, às vezes, com menos conhecimento que você, tá trabalhando, está colocando em ação e você ainda travada. Então, se você sente que está travado, sente que tem alguma coisa ainda faltando para você, manda um direct para a Rita. A gente é muito alinhado em termos de conceitos, a gente pensa muita coisa parecida, então ela conhece todo o protocolo TAG Zero, né? Ela é da turma 1. Vai montar algo para vocês específico, realmente para ajudar vocês a destravarem. Então, se vocês clicarem aqui em cima, vai aparecer o meu nome e o da Rita. Clica para seguir a Rita, quem ainda não segue, e aí manda um direct para ela, tá? Tenho certeza que vai ser muito legal. Dependendo do dia, eu vou lá nesse workshop junto, apareço por Ai, que bom, que bom. Se a Rita deixar, né, só me convidar. Já deixei, você sabe. Tá bom?
tá? Gente, mais alguma pergunta para a gente liberar a Rita, que já foi mais de uma hora, viu, Rita? A gente É, começa a bater papo e vai. mas tá bom. Hoje eu deixei para isso. Não, deu 1 hora mesmo, 5 e 6. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fala aí. Se não, Rita, fala aí, dá as suas últimas dicas aí para o povo melhorar essa autoestima. O que eu posso dizer para vocês é isso, gente, se arrisca, se lança, se joga, né? Vive e tudo vai melhorar. Tudo, a prática vai fazer com que você é, ande, né? É igual a gente andar de bicicleta, a gente não consegue andar, daqui a pouco você não esquece nunca mais, né? E aí tudo que você vai aprendendo depois vai agregando valor, né? Hoje eu já boto até umas técnicas no Tag Zero diferente, mas assim, agregou muito, porque tinha um passo a passo. E às vezes eu ficava frente a algumas pessoas que eu falava, gente, o que que eu vou fazer? E isso com anos de experiência. Então, né? Agora eu lembrei de uma moça que veio, ela veio com um laudo neurológico da psiquiatra dela, com 2 páginas. E aí, quando eu dei uma lida assim rápido, eu falei, gente, preciso traduzir até isso, né? Eu não entendi nada. Aí fotografei e falei para ela, olha, eu vou ler depois com calma. Porque muitas das coisas que o psiquiatra tinha dito ali, eu precisava estudar, né? Mas ela nem percebeu isso. E é isso. A gente tem que, né? E tem coisas que você vai dizer, não sei. Vou estudar e vou te trazer. E tudo bem. E tudo bem. Ok, gente? Então, obrigada a vocês Obrigada. por estarem aqui, pelas palavras, pelas perguntas, pelos corações que apareceram. E não esqueçam de seguir a Rita. Se vocês ainda não estão no protocolo, também pode me chamar. Quem está no protocolo, quer uma ajudinha da Rita aí, chama a Rita. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é porque a gente sabe que vocês têm potencial, vocês precisam usar todo esse potencial e não deixar que essas coisinhas fiquem travando vocês. Tá bom? Isso Rita, aí. mais uma vez, obrigada. Obrigada a você por acreditar aí no meu trabalho. E vamos lá fazer esse grupo de terapeutas de autoestima que vamos botar Dani no meio. Tô lá. Você sabe que chamou, nós vamos. Tá bom, então. Obrigada aí por estar me seguindo, a Cristiane falou aqui. Se vocês quiserem, é só falar comigo, tá bom? Beijo, obrigado para todos. Tchau, gente. Tchau, Rita. Obrigada. Nada.